Então, vamos aqui iniciar o nosso momento da noite de hoje. Nós estávamos concluindo, pessoal, na aula passada, quando a gente foi submetido por um problema de internet, a coleta de dados, certo? Então, a gente estava vendo quais são os padrões funcionais que sempre a gente coloca em avaliação no momento da coleta de dados, certo? Então, a gente estava vendo que a gente chama, né, sempre de princípios de Gordon, né? Funções de Gordon. Vamos lá. Nós já tínhamos visto que a percepção que a pessoa tem da própria saúde, o controle que faz dessa saúde, certo? É sempre um padrão funcional que é muito importante ser avaliado. Todos os padrões nutricionais, né? Alimentação, sistemas metabólicos, presenças de doenças, de patologias que acometem o metabolismo do nosso corpo, o padrão funcional de eliminação, certo? Sudorese, eliminações fisiológicas, vesicais, tudo isso tem sempre que ser analisado. O paciente praticar ou não atividade e exercício físico, atividade laboral, né, trabalho. A capacidade que o paciente tem de cognição e de percepção, ou seja, a capacidade que esse indivíduo tem de perceber, de entender, de aprender, certo? De se comunicar, de compreender aquilo que é transmitido para ele. O seu padrão de sono e repouso, certo? É sempre um padrão funcional muito importante. Se a pessoa tem problemas com padrão de sono ineficaz, se ela tem insônia, se consegue dormir direitinho, se dorme, mas acorda diversas vezes durante a noite. Tem aquela sensação de quando você acorda, você está sempre cansado. Nós temos a autopercepção e o autoconceito, ou seja, aquilo que a pessoa entende de si mesma, certo? Aquele princípio, né, do que é que a pessoa realmente se acha, do que ela acredita, o conceito que ela tem de si própria e da sua saúde, o seu papel dentro da sociedade, dentro da sua família, os relacionamentos. A gente já tinha conversado sobre sexualidade e reprodução, como isso interfere, certo, na saúde do nosso paciente, a capacidade que ele tem de enfrentar situações, certo, sejam elas de doença, em si, na família, a capacidade que ele tem de tolerar o estresse, todos os seus valores e as suas crenças, certo? Então, a gente sempre usa os padrões funcionais de saúde de Gordon, que são 11, certo? Para a gente estar podendo fazer essa percepção, né, na coleta de dados. Dando continuidade, aqui a gente traz mais uma vez, como a teoria de Wanda de Aguiar Horta, certo? Que traz as necessidades humanas de Maslow, tem interferência dentro da nossa coleta de dados, certo? Aqui eu trouxe para vocês um esquema de prioridades, certo? Seguindo da base ao topo, para a gente poder entender como é que essa teoria, ela adentra, certo? Dentro da coleta de dados. Nós temos a prioridade número 1, que está na base, as necessidades fisiológicas ou de sobrevivência, como pode ser considerada. Quais são o exemplo delas, pessoal? Tipo de alimentos, os líquidos, né, o oxigênio, a eliminação, o calor, o conforto físico que o paciente está sentindo. Então, é dessa forma que a gente consegue introduzir a teoria dentro, certo, da nossa coleta de dados. Nas nossas perguntas, a gente consegue ir trazer do paciente essas respostas com relação às suas necessidades fisiológicas, certo? Alimentação, líquidos, oxigênio, capacidade de eliminação, calor, frio, temperatura, conforto físico, são coisas que qualquer ser humano necessitam delas para sobreviver. Então, quando a gente percebe que existe alguma das necessidades fisiológicas comprometidas, a gente costuma dizer que as necessidades humanas básicas estão prejudicadas. Prioridade de número 2. Na prioridade de número 2, a gente tem as necessidades, pessoal. Vou tentar vir aqui, aceitar essa luz.
Só um minutinho, pessoal, porque a internet está ruim. Pronto, vamos lá. Nas necessidades de segurança e proteção, nós temos coisas necessárias para a segurança física e psicológica do paciente, certo? Se ele está num ambiente que transmite essa capacidade de segurança, certo? Essa necessidade psicológica, se ele se sente à vontade de conversar, seguro de trocar informações com vocês, seguro de estar naquele ambiente de tratamento à saúde, seja ele o hospital, seja ele a atenção básica. Prioridade de número 3. A necessidade que todos os pacientes têm de amor e de se sentir pertencente, certo? A uma família, a pessoas significativas, certo? Tudo isso a gente tem que ver, né? Qual essa necessidade humana básica, ela se iguala ao padrão de funcionalidade do papel e do relacionamento das pessoas. Isso está muito inerte a todas as situações de saúde. A que família aquele ser humano pertence, ele se sente amado, se sente parte daquela família. Tem pessoas significativas que se importam com a saúde, que cuidam da saúde, que possam vir a ser potencialmente cuidadores daquele nosso paciente. Prioridade de número 4, necessidade de autoestima. Coisas que façam com que as pessoas se sintam bem e confiantes. Ou seja, a gente consegue perceber essa necessidade de autoestima quando a gente consegue transparecer ao paciente, certo? Essa necessidade que o paciente tem de se sentir bem, de se sentir confortável, certo? Mediante aquela situação. Ok? Vamos lá, pessoal. Necessidade de autorrealização. Crescer, mudar e atingir metas, certo? A capacidade que esse ser humano tem de crescer, certo? No seu ambiente de trabalho, de crescer como ser humano, de mudar, de estar atingindo, certo? As metas que ele traçou para a sua vida. O que foi que eu planejei? O que foi que eu trouxe? Certo? Isso é sempre uma necessidade humana básica, pessoal. Muitos indivíduos, quando não conseguem perceber em si essa capacidade de desenvolver seus trabalhos de forma correta, de desenvolver seu papel familiar, eles se sentem devastados, certo? Muitas vezes, problemas psicológicos se tornam maus físicos, certo? A gente vai conseguir perceber na prática do nosso cuidado que é muito importante a gente estar alinhando essa teoria das necessidades humanas básicas ao nosso processo de avaliação do nosso paciente. A gente vai conseguir vê-lo de uma maneira diferente daqui para frente. Então, cada pessoa que for chegar para a gente, para uma coleta de dados, a gente já vai ter essa amplidão em mente de tudo que precisa ser avaliado naquele paciente. Aquele paciente, a partir do momento em que ele entra para uma anamnese, para um exame físico, para um histórico, entrevista, ou como seja a denominação no processo de trabalho de vocês, você já tem que perceber e sempre lembrar tudo aquilo que vocês têm de avaliar, certo? Todos os padrões de funcionalidades e toda a teoria da necessidade da humana básica da prioridade 1 à prioridade 5. Ah, professora, mas isso é muita coisa para a gente poder aprender. Pessoal, é prática, certo? Você já vai fazendo aquilo até que você faz, você constrói, você investe em uma coleta de dados bem feita, bem sucedida, bem objetiva, bem concisa, em que você não deixa de ver nada de que o paciente esteja precisando e você consegue vivenciar, certo? Essa realidade na sua prática. E a cada dia que passa, automaticamente você já não consegue mais fazer uma coleta de dados incompleta. Você tem aquela necessidade de estar trazendo para dentro da nossa realidade, certo? Todos esses padrões e todas essas prioridades na hora de examinar os pacientes de vocês, ok? Vamos lá. Na coleta de dados, pessoal, também tem uma parte muito importante, que é a que a gente dá prioridade aos sistemas orgânicos, certo? A gente avalia
toda essa questão física, toda a resposta do paciente, toda a sua relação psicológica, e no mesmo tempo a gente tem que tentar introduzir isso dentro da ciência, certo? Trazer isso para uma realidade de possível acometimento. E para isso a gente precisa ter em mente os sistemas orgânicos que vocês já veem, certo? Na fisiologia do paciente. Primeiramente, você vai traçar um perfil daquele paciente. Qual é o nome dele? Qual a idade? Qual foi o motivo que ele usou para procurar aquele atendimento de saúde? Como estão os sinais vitais, certo? Quais são os diagnósticos conhecidos? Tem alergia? Tem algum problema com a dieta? Certo? O traçado de perfil desse paciente é que vai dar todos os dados suspeitos para que você consiga perceber em que sistema orgânico do corpo ele vai apresentar uma anormalidade. Exemplos. Quais são os sistemas orgânicos, pessoal? Que a gente tem, certo? Nervoso, respiratório, cardiovascular, geniturinário, gastrointestinal, músculo esquelético e tegumentar, certo? Isso você já tem toda essa noção da fisiologia do paciente e de acordo com o que o paciente for dizer para você, você já consegue, pelos dados que você coletou, suspeitar que existe alguma anormalidade em alguns desses sistemas do indivíduo. Mas para isso você precisa traçar o perfil desse paciente, certo? Por que a idade é importante, pessoal? Porque vocês vão aprender fisiologicamente que com o passar do tempo, né, todos os nossos sistemas orgânicos, eles vão perdendo um pouco da sua capacidade funcional, certo? Porque isso acontece, né, não precisa ser uma patologia, não precisa ser uma pessoa que passou a vida inteira doente. Basta realmente, um dia após o outro, certo? Para essa senilidade, que é como a gente chama esse processo de envelhecimento, acontecer para o nosso paciente. Então, você identificou ele pelo nome, você identificou a idade, você sabe o motivo por que ele procurou, você tem as medidas dos sinais vitais, PA, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio. Muitas vezes a gente adapta peso, altura, IMC, para fazer uma avaliação completa do nosso paciente. Então, nesse caso, a gente já tem os dados, certo? Para conseguir introduzir o que está acontecendo de anormal em alguns sistemas dos nossos pacientes. E aí a gente vem logo para a fisiologia e já faz um perfil de quais seriam esses sistemas orgânicos. Nós temos o sistema nervoso, respiratório, cardiovascular, geniturinário, gastrointestinal, músculo esquelético e tegumentar, certo? Para a gente poder fazer um momentozinho aqui de teste, eu queria passar para vocês um paciente, certo? E vocês vão tentar dizer para mim em que sistema orgânico esse paciente pode apresentar uma normalidade, ok? Vamos lá. O senhor JMF tem 72 anos de idade, sexo masculino, motivo que procurou a unidade de saúde, fadiga muscular, extremidades inferiores cianóticas, doenças pré-existentes, hipertensão arterial sistêmica, tabagista durante muitos anos, etilista durante muitos anos, e ele chega no consultório de vocês dizendo que está com as extremidades, ou seja, os dedinhos dos pés, cianóticos, que significa arroxeados, edemas, sente fadiga nas pernas quando bate contra o chão, as pontas dos dedos das mãos, também cianótica, certo? Pressão alterada. Em que sistema vocês acham que esse paciente tem alteração? Vamos lá, respondam para mim no chat. Vamos lá. Mais alguém fora a Francisca? Interação, pessoal? Vamos lá.
Vamos lá, pessoal? Mais alguém, pessoal? Vamos lá? Isso, pessoal, vamos tentar esclarecer aqui para vocês. A princípio, a gente entende, certo? Que os dados nos suspeitam que esse paciente tenha problemas cardiovasculares. Por que é que isso nos leva, pessoal? Nós temos, primeiramente, um paciente idoso, certo? Acometido por uma patologia, que é a hipertensão arterial sistêmica, que é uma patologia que atinge o nosso sistema cardiovascular. Ele apresenta sintomas característicos de problemas circulatórios, né? Porque ele tem as extremidades do corpo cianótica, tá sentindo aquela fadiga que a gente sente quando tá com o fluxo sanguíneo diminuído. Então, se a gente colocar todos esses sintomas e todo o histórico do paciente, todo o sinal de tabagismo, de etilismo, o que a gente vai encontrar? Possível anormalidade, certo? No sistema cardiovascular, ok? Então, a resposta para essa indagação, primeiramente, era sistema cardiovascular. Próxima situação, certo? Paciente do sexo feminino, 43 anos de idade, sinais vitais estáveis, PA estável, temperatura estável, frequência cardíaca estável, frequência respiratória estável. Relata, pessoal, sempre ao se alimentar, de sentir dor, certo? Que eles chamam, primeiramente, de uma dor no estômago, né, na região do estômago. Tem soluços frequentes, certo? Tem refluxo com alguns alimentos, dificuldade de evacuação, certo? Prisão de ventre, dificuldades. Em que, de acordo com os dados dessa nossa paciente, o que é que que sistema a gente pode submeter-se de que possua uma anormalidade? Isso, pessoal, sistema gastrointestinal, a princípio, será a nossa primeira, né, suspeita mediante dessa colocação. Paciente chega na nossa unidade, 55 anos de idade, sexo masculino, PA 170 por 110, glicemia 190, refere, pessoal, tremor no olho direito, dificuldade de deglutição, certo? Assim, ele tem o seu padrão de sono e repouso comprometido, se sente ansioso e com medo. A nossa primeira suspeita de qual sistema orgânico foi afetado desse paciente. O que é que vocês me dizem? Os sistemas estão aqui, os sistemas do corpo humano, Brígida. Nervoso, respiratório, cardiovascular, geniturinário, gastrointestinal, músculo esquelético e tegumentar. Tô nervosa não, meu amor. Graças a Deus tá tudo bem. Certo? Vamos lá, mais alguém? Isso, muito bem, pessoal. Sistema nervoso, certo? Seria a nossa primeira suspeita para esse caso clínico repassado para vocês. Quem tem alguma dúvida sobre a importância dos dados suspeitos para os sistemas orgânicos, por favor, pode colocar no chat. Senão, a gente vai prosseguindo, certo? Dando continuidade à nossa aula. Vamos lá. Principalmente, pessoal, quando a gente for trabalhar
com a coleta de dados muito eficaz, a gente tem sempre que lembrar de elencar o que é relevante. O que isso significa? De não ficar, né, sempre colocando dados que não são importantes. Dar importância principalmente àquilo que está sendo dito pelo paciente, que é importante pelo paciente. A gente não está dizendo aqui que você não deve ouvir toda a história do paciente. O que é que muitas vezes acontece, pessoal? O paciente chega para você e diz: doutora, certo? Eu estou com um problema assim. Semana passada, eu estava na casa de um paciente, de um amigo meu, de um parente. Aí a gente estava comendo isso, isso e isso. E eu me lembro que nesse dia eu estava com meus filhos, estava. Então, pessoal, eles começam sempre uma história, né? Que você tem que estar sempre, lembre-se sempre, respeito pelo paciente acima de tudo. Olhe para ele, olhe no olho, escuta o que ele tem para dizer para você, certo? Para que você possa estar entendendo. Mas lembre-se, você tem que ter filtro, você não pode se perder na história longa do paciente, certo? Ele vai contar tudo para você até chegar em alguma coisa que realmente seja relevante, que você entenda. Então, quando isso acontecer, você sempre lembre de anotar aquilo que é relevante. Entendido? Lucivânia, meu amor, o que é que você quer que eu repita? Pode dizer para mim que eu repito. Direcionar sempre a nossa investigação para procurar os fatos casuais, certo? Muitas vezes, o familiar do paciente, MLZ, 70 anos, o chama aflito para explicar que a sua mãe está agitada, confusa e inquieta. Pensa que está em casa e quer sair do leito. O que é que a gente chama de fator casual numa situação sobre essa, pessoal? Igual esse exemplo que eu dei para vocês. Esse paciente, né, tem 70 anos, e o acompanhante dele chama aflito, o enfermeiro ou enfermeira daquele setor, para explicar que sua mãe está agitada, confusa e inquieta. Pensa que está em casa e quer sair do leito. Diante dessa situação, pessoal, o que é que a gente pode alencar que é um fator casual? Delírio, má perfusão cerebral, algum tipo de demência, como Alzheimer, que faz com que a pessoa realmente tenha essa mudança, né, de espaço e tempo, ou então algum tipo de abstinência. Ou seja, eu olho a situação e imagino algumas possibilidades que possam estar acontecendo com esse paciente. A isso nós chamamos de fatores casuais, certo? Então, quando eu vejo uma situação que eu traço dentro do meu entender, certo? Da minha ciência, do meu julgamento, o que pode estar acontecendo no caso dessa senhora, ou desse senhor, que é MLZ, certo? Pela idade dele de 70 anos, eu posso acreditar que no momento ele pode ter um simples delírio, certo? Por estar fora do seu ambiente adequado, por estar doente, ou por ter tido um processo febril, algumas coisas que provocam delírios, que são, vêm e vão, né? São passageiros. Uma má perfusão cerebral, certo? Posso pensar que é isso, né? Um momento de AVC, tem áreas do cérebro que não estão recebendo fluxo sanguíneo, oxigenação adequada, por isso pode estar acontecendo com aquele paciente. Posso pensar que seja uma demência, como eu já havia falado para vocês, um Alzheimer, ou abstinência de algum vício, alguma coisa que ele use que naquele momento não está usando, um alimento, um remédio, uma medicação, alguma abstinência que possa estar acontecendo com esse paciente. Então, quando eu procuro esse tipo de padrão, eu estou identificando alguns fatores do tipo causais, certo? Lucivânia pede para mim repetir a questão dos sistemas. Pronto, Lucivânia. Só para falar para você, a questão dos sistemas é o seguinte. Quando a gente recebe um paciente, certo? Que a gente consegue traçar um perfil daquele paciente, entender nome, idade,
certo? Motivo pelo qual ele está procurando serviço de saúde, qual foi os seus sinais e sintomas. A gente consegue traçar esse perfil e ligá-lo ao nosso conhecimento científico do funcionamento do corpo humano, identificando, através dos dados que nós coletamos daquele paciente, que sistema orgânico do seu corpo pode estar sendo afetado naquele momento. O que seria? Sistemas nervoso, respiratório, cardiovascular, gastrointestinal, músculo esquelético, gênito-urinário, certo? Tegumentar. Dependendo do que a gente traçou desse paciente, a gente consegue saber que sistema nos nortear para começar a pensar nos nossos diagnósticos de enfermagem, conseguindo traçar o perfil de que sistema orgânico do corpo daquele paciente, certo? Nós estamos buscando a resposta para ele, onde ele foi afetado, aparentemente, de acordo com os dados que a gente consegue traçar do perfil daquele paciente que a gente recebeu. Se eu tiver respondido a sua dúvida, pode colocar aí um ok, se não, a gente revê novamente. Ok? Dando continuidade. Comunicação e registro dos dados. Certo, pessoal? O que é muito importante, né? Esses dois processos. Primeiramente, todos os dados que você conseguiu colher daquele paciente, que são significativos, né, relevantes, são anormais, fora dos padrões, você tem principalmente que fazer duas situações que são muito importantes. Primeiro, tudo tem que ser registrado. Lembrem-se, pessoal, você pode estar num ambiente hospitalar que no outro dia, quem vai cuidar daquele paciente é outro colega teu de trabalho. Então, tudo aquilo ali que passou no momento da admissão do paciente, no dia passado, se não tiver registrado, como que a equipe vai conseguir dar continuidade àquele projeto de cuidado do seu paciente? Ah, eu achei que fosse isso. Ah, eu consegui detectar isso, mas na hora eu estava muito cheia e aí acabou passando por o meu sentido e eu não registrei. Evita esse tipo de situação, pessoal. Os registros, eles são muito importantes. Muitas vezes você também, até mesmo numa estratégia de saúde da família, que você seja o único enfermeiro que acompanha aquela família, aquele indivíduo, aquela comunidade, muitas vezes, se a gente não registra, a gente esquece, certo? Então, além disso ser muito importante para o nosso papel como cuidador, é também como um respaldo. Muitas vezes você faz uma orientação, acontece algum problema com aquele paciente, ou ele não segue a orientação, ou acontece dele descumprir, trazer algum problema para ele, e você não tem como se respaldar, certo? Diante daquela situação, como provar a veracidade do seu cuidado. Então, é muito bom estar registrado. Por que é importante ser sempre comunicado, pessoal? Porque todo o processo de cuidado, ele envolve a equipe de enfermagem. Então, se eu, como enfermeiro, certo, daquela equipe, diagnostiquei e tracei uma prescrição de enfermagem, eu tenho que comunicar a todas as pessoas que fazem parte da minha equipe qual foram os dados que eu encontrei. Da mesma forma, as demais pessoas da equipe. Tudo que o técnico conseguir coletar, tudo que o auxiliar conseguir coletar, tem que ser comunicado a todos os membros da equipe. E também a equipe multiprofissional. Eu tenho um plano de cuidado para aquele paciente, eu vou dividi-lo com a equipe multiprofissional, com o médico, com o fisioterapeuta, com a nutricionista, com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional. O mais importante é essa comunicação e esse registro de todos os dados que você coletou do paciente. Assim, você assegura que todos os membros da equipe multiprofissional tenham conhecimento da situação do paciente, promove uma continuidade da assistência. O que é a continuidade da assistência, pessoal? Eu estou saindo do meu plantão agora. Posteriormente, a Brígida irá assumi-lo. Ela vai começar lá do início, coletando os dados de novo? Não. Ela vai dar continuidade, certo? Ao meu processo de cuidado.
Se eu já estiver na fase 3, ela vai começar a partir da fase 3, porque tudo que aconteceu com aquele paciente vai estar registrado devidamente no prontuário dele, na parte do cuidado relacionado à enfermagem. E respaldo legal, como eu falei para vocês, né, que a gente tem como comprovar que prestamos uma assistência de qualidade, que não fomos negligentes com aquele paciente, que identificamos aquele processo, certo? E sempre vamos estar respaldados para garantir a nossa funcionalidade, ok? Exatamente, certo? Temos que assinar e carimbar todo o dado que foi coletado pela gente, por toda a equipe de enfermagem, todo o nosso plano de cuidado. A enfermagem é uma continuidade, certo? Então, sempre que você sai daquele setor que outra pessoa assume, certo? Aquele setor, aquela pessoa tem que ter ciência daquilo que você está registrando. Lembrando-se sempre um ponto aqui que a Rosa me fez lembrar, pessoal. Muitas vezes a pressa é inimiga da perfeição, certo? Às vezes a gente está fazendo aquela coisa com muita pressa, certo? E a gente acaba registrando em forma de garrancho mesmo, de qualquer forma, deixa mal escrito, certo? Uma letra que nem muitas vezes pode ser entendida por outro profissional que está assumindo, a partir daquele momento, a assistência ao paciente. Então, pessoal, mais uma vez, a importância dessa informatização dos sistemas, certo? Porque como o relatório é feito em computador, tudo digitadinho, para a gente fica até mais fácil de percepção. Mas a gente sabe que isso nem sempre é uma realidade dos locais de saúde, certo? Então, o que acontece? A gente tem sempre que ter cuidado com o registro. Ah, mas a minha letra, a minha caligrafia realmente é muito feia. Faz letra de forma, né? Você faz ali a sua letrinha, você assina depois com sua caligrafia normal, e aí a gente consegue ter continuidade do registro, né, e da assistência que foi prestada àquele paciente. Porque vocês já pensaram que toda vez que o enfermeiro fosse assumir um plantão, ou então você trabalhasse no PSF e houvesse uma permuta de enfermeiros, nós teríamos que começar tudo lá no início? A gente nunca ia chegar na fase de avaliação do paciente. Certo? Então, pensem-se sempre, vocês não estão trabalhando só com a mente de vocês. Ah, na minha mente, eu tenho tudo daquele paciente, eu sei tudo o que aconteceu com ele durante o dia, eu não preciso registrar. Mas a sua mentezinha não vai estar lá o tempo todo. Certo? Até você trabalhando no mesmo setor durante muito tempo, você pode esquecer, você pode trocar um paciente por um outro, o nome é muito parecido, a situação é muito pertinente. Então, sempre registra de forma legível, certo? Trabalha com responsabilidade, pensando que a enfermagem é uma ciência da continuação do cuidado, certo? Se a gente não tem capacidade de repassar isso, certo? Para frente, para os nossos colegas de profissão, a gente vai estar interrompendo a ligação do cuidado, ok? Vamos lá. Continuando. O relacionamento entre o enfermeiro e o paciente é fundamental para o bom desfecho do trabalho, certo? Então, assim, pessoal, a gente tá aqui em um impasse sempre muito importante. Se você não demonstra humanização no seu serviço, se você não demonstra segurança, se você não demonstra atenção, se você não dá um retorno para o paciente, certo? Se sempre ele fala para você, eu tô sentindo isso, isso e aquilo, você, e o que mais? E de cabeça baixa. Entendi, o que mais? Pronto, agora o senhor vai acompanhar essa pessoa porque ela vai dar início à sua internação e você não deu um retorno para o seu paciente. Certo? Então, esse relacionamento que a gente pauta dentro dessa cadeia tem que ser sempre muito importante, certo? A gente tem sempre que estar alinhado, a gente sempre tem que dar um retorno. Isso aconteceu com o senhor? Não, deixa eu te falar. A gente vai internar você, a gente vai fazer a gente vai fazer uma série de exames no senhor. Eu estou suspeitando que isso esteja acontecendo no momento, mas o senhor não se preocupe, certo? A gente vai cuidar da sua segurança, a gente vai
está alinhando os seus cuidados, certo? Você vai ser atendido por isso, você vai passar por tal especialista, você vai ter essa continuidade do seu cuidado. Essa noite o senhor vai permanecer na nossa unidade de saúde para que a gente possa observar como é que a pressão do senhor vai fazer, como é que ela vai se portar, se ela vai diminuir, se a gente vai conseguir, né, ver essa diferenciação. Então, o bom relacionamento entre o profissional e o paciente é muito eficaz, principalmente para um planejamento de cuidado. Quanto mais ele confia em você, mais ele deixa transparecer o que é relevante. Mais aquele motivo que talvez ele tente esconder de você, você consiga perceber, certo? Nesse momento. Ter conhecimento, pessoal, sobre semiologia e semiotécnica. Eu já havia dito na aula de vocês e vou novamente falar sobre esse termo. Vocês vão ter 2 disciplinas com esse mesmo nome, semiologia e semiotécnica, enfermagem 1 e 2, certo? Essa disciplina, pessoal, é o que nós temos de mais compreensível dos cuidados da enfermagem. É onde está todas as técnicas, certo? Todas as condutas e todos os procedimentos que são de responsabilidade da nossa profissão. Então, você tem que conhecer bem, por exemplo, técnica para aferição de sinais vitais, técnica para realização de exame físico, técnicas para anamnese, colocada de sonda vesical de demora e de alívio, né, curativos simples, curativos específicos. Toda a técnica usada, toda conduta, todo procedimento usado na profissão da enfermagem, a gente estuda nessa disciplina que a gente chama de semiologia e semiotécnica. E todo profissional de enfermagem que deseja exercer com qualidade a sua profissão tem que ter conhecimento de toda a semiologia e semiotécnica da enfermagem, da nossa profissão. Ou seja, em palavras e pormenores, todo profissional de enfermagem que quiser prestar uma qualidade de assistência ao seu paciente tem que conhecer toda a técnica, conduta e procedimento realizado pelo profissional de enfermagem. O enfermeiro deve lançar mão dos seus conhecimentos e coletar os dados a partir de um referencial teórico. Ou seja, pessoal, mais uma vez trazendo aquilo ali para vocês que já foi dito, em muitas vezes nas nossas áreas, e muitas vezes os profissionais tentam não aceitar esse fato. Nós temos que partir de um referencial teórico. Não pode simplesmente se pegar com pacientes para fazer a coleta de dados e fazer tudo intuitivo, não. Existe uma teoria, existe um processo, existe um passo a passo que você deve respeitar. Complementando, para toda prática, está por trás dela uma boa teoria. Lembrem-se sempre disso. Toda ciência, e não seria diferente na enfermagem, que é a ciência do cuidado, atrás de toda prática que a gente desenvolve, nós temos um referencial teórico. Ou seja, nós temos uma teoria científica, algo que foi provado, que foi estudado, que foi pesquisado, que foi testado e comprovado, para manter sempre alinhado essa nossa visão. O profissional deve se direcionar pelos conceitos da teoria e realizar a anamnese e o exame físico guiado pelo modelo conceitual. Ou seja, cada instituição que vocês irão desenvolver os serviços de vocês, pessoal, vai ter um modelo conceitual padrão, certo? Muitas vezes, dependendo do local onde a gente trabalha, a gente tem as nossas reuniões, certo? A gente tem as nossas adaptações. Então, você chegou para trabalhar, ele passar do modelo conceitual de ficha, né, de coleta de dados, de entrevista, de processo de enfermagem. Se você percebe que está faltando alguma coisa, se um dado que você acha que é muito importante, você pode estar conversando, certo, com a direção, com os gerentes de enfermagem, para a gente estar mudando, para a gente estar evoluindo, para a gente estar capacitando cada vez mais, transformando esse instrumento num instrumento cada vez melhor, certo? E mais completo da assistência da enfermagem. E para isso, pessoal, você tem que simplesmente respeitar esse modelo conceitual que você trabalha. Muita gente preenche uma parte da coleta de dados e o resto vai passando tracinho, vai deixando em branco. Ah, porque não tem tempo não.
abrevia o nome do paciente, o nome próprio. Aí você vai lá atender o paciente, tem Ana S. Ponto. Oliveira, não sei o que, aí você fica lá, Ana Silvia, Ana o quê? Como é que eu vou chamar paciente pelo nome se nem o nome do paciente completo tem? Certo? É muito importante esse preenchimento. Muitas vezes tem lá um quadrozinho ao lado do paciente, aí não tem o sexo do paciente. Você, como enfermeiro, né, vai lá, contesta aquilo que a pessoa diz, ah, Maria, tá no leito, não sabe ver se é homem ou se é mulher, não? Porque tá do lado do paciente. Se você não souber dizer que ele é homem ou se ele é mulher, pessoal, ninguém tá aqui para achar o que ele é. Certo? O seu dever como profissional é responder direitinho, certo? Aquela informação. Se aquilo ali está ali, a gente está provando nessa disciplina A por B que é importante. Então, hoje eu pergunto para vocês, o nome do paciente, depois que vocês estudaram, né, que a gente está finalizando aqui, como fazer uma coleta de dados bem feita, bem estruturada, vocês mudaram a concepção de vocês que cada fator que a gente faz a pergunta deve ser preenchido corretamente? Me dê um retorno. Vocês acham que é realmente importante ter o nome, ter a idade, ter o sexo, ter a doença, ter as alergias, ter os remédios que toma, ter todos os sinais vitais, né? Ter tudo que é relevante de forma objetiva, de forma legível, de forma clara, responsável, comprometida, respeitosa. Vocês conseguem ver como isso é importante? Porque a gente não está ali, não é vendo uma máquina, não. A gente está na frente, pessoal, de um ser humano. Então, tudo aquilo ali é importante. A gente viu que a prática, os sinais vitais, como pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, né? Um sintoma que ele está sentindo, tudo isso é importante, mas é importante também o psicológico, onde ele se coloca, a autoestima, a autorrealização, necessidade humana básica, crença, valor, né? Sexualidade, reprodução. Aí é tão importante como a alimentação, como o oxigênio. Então, tudo isso a gente vai precisar para poder estabelecer o nosso plano de cuidado para aquele paciente. Então, sejamos responsáveis, certo? Sejamos comprometidos com aquilo que a gente faz. Eu sempre digo, pessoal, que a enfermagem, né, ela é realmente a maior porta de ligação que a equipe de saúde tem com o paciente. Porque a gente que passa maior tempo prestando assistência ao paciente. Mas não é por conta que a gente seja mais importante do que qualquer outra categoria, não. É porque o nosso serviço é cuidar. O nosso serviço é entender, é detectar, é vivenciar isso com o paciente. E a gente começa, né, a primeira etapa do processo de enfermagem, que é a coleta de dados. Vocês têm bem que a gente vem esmiuçando ela desde a aula passada. A gente vem falando sobre como os dados devem ser colhidos, que tipo de dado é, que tipo de investigação é, como eles devem ser validados, como eles devem ser agrupados, como eles devem ser registrados, comunicados. Essa é uma etapa muito importante do processo de enfermagem, porque ela é quem vai definir todas as outras etapas. Então, como enfermeiro, a gente tem que ter a responsabilidade de entender a importância dessa coleta. E se no nosso serviço de enfermagem essa coleta de dados forem feitas por membros da nossa equipe, certo? Como técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, até aquele acolhimento na recepção por pessoas que realmente não têm algum vínculo com a equipe de enfermagem, a gente tem que sempre deixar claro a importância desse processo. Porque o enfermeiro, ele é o gerente da equipe. Então, não adianta só eu saber dessa informação. Eu tenho que repassar ela para a minha equipe, tenho que fortalecer, tenho que fazer todos entenderem que nós temos uma razão para fazer a coleta da forma como a gente faz. Certo? Porque senão a gente compromete todo o nosso processo de enfermagem. Entendidos? Vocês estão ok? Dão um ok para mim, que a gente vai prosseguir.
Então, pessoal, só para a gente estar finalizando aí para vocês fixarem, certo? A gente tem na coleta de dados um processo que nós chamamos de investigação. Então, nós temos a investigação bem no centro dessa nossa imagem. É importante que vocês consigam, né, verificar. E essa investigação, que ela pode ser completa ou ela pode ser focada em alguma direção, dependendo do que da situação em que o nosso cliente esteja no momento, a gente vai seguir sempre esse processo. Coleta os dados, valida os dados, identifica quais são os padrões funcionais de Gordon e as prioridades, agrupa esses dados, entende que sistema orgânico ele está sendo possivelmente anormal e registra cuidadosamente, legivelmente, com responsabilidade, com relevância, esses dados, certo? Se vocês conseguiram entender, coloca um ok para mim, ou se vocês querem que eu reexplique novamente o diagrama, eu faço essa explicação para vocês. Se tiver tudo ok, vão colocando ok, a gente vai prosseguir, certo? Pronto. Vamos lá. A gente trata a nossa coleta de dados como um processo de investigação que pode ser feito de forma completa ou de forma direcionada, como a gente viu na aula anterior. Então, nós temos a investigação no centro do nosso diagrama. E a gente começa pela coleta de dados. Então, você faz uma coleta de dados objetiva ou subjetiva, direta ou indireta, como a gente viu. Depois você vai validar quais daqueles dados, certo? Né? Eles são verídicos, são fidedignos, são importantes e relevantes para o nosso atendimento. Após você validar esses dados, você vai identificar que padrões funcionais estão comprometidos naquele paciente. Após essa identificação, você vai agrupá-los, certo? Em grupos específicos, traçando um perfil, e a partir desse momento você vai ver que sistemas orgânicos do corpo possivelmente estão anormais. Após fazer esse agrupamento de dados, você vai fazer o registro deles de forma correta, certo? Você vai registrar de forma legível, fidedigna, verdadeira, objetiva e relevante. Ok? Então, o SAI é a metodologia científica de que o profissional enfermeiro dispõe para aplicar seus conhecimentos técnicos e científicos humanizados na assistência ao paciente. O método científico que deve ser usado na sistematização da assistência da enfermagem é denominado processo de enfermagem, que compreende etapas como investigação ou coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. Uma teoria de enfermagem é implementada na prática por meio desse método científico. Que método científico? O processo de enfermagem. Realizar um diagnóstico prévio das características da unidade, das demandas do paciente, dos profissionais e dos papéis desempenhados pelo corpo de enfermagem deve ser a primeira etapa para a escolha da teoria. Lembrem-se que eu estou fazendo só um resumo do que a gente já viu durante todo esse slide. Para escolher uma teoria, qual teoria você vai implementar no seu processo de enfermagem, você realiza um diagnóstico prévio. Em que unidade eu trabalho? É no PSF? É numa unidade hospitalar, de médio, de baixo, de alto, forte? As demandas do paciente que eu recebo, é urgência, é emergência, é eletivo, é pré-natal, é puericultura, é atenção básica, é UPA, é CAPS, é serviço de atenção domiciliar? Quais são os profissionais que eu tenho naquele local para o trabalho? Quais são os papéis que esses profissionais desempenham? Quem é o corpo de enfermagem daquele lugar? Tudo isso é quem vai dizer para a gente qual vai ser a teoria de escolha para fazer o nosso processo de enfermagem. Para que a sistematização da assistência de enfermagem realmente ocorra, torna-se necessária a comunhão entre os conceitos do marco teórico
e a conduta dos profissionais de enfermagem. Ou seja, nós temos que ter teoria, conduta, semiologia e semiotécnica dos profissionais de enfermagem. Com isso, a investigação, que a gente chama de coleta de dados, ou anamnese e exame físico, podem ser realizados nos 5 passos que nós já vimos. Coleta de dados, validação dos dados, agrupamentos dos dados, identificação dos padrões disfuncionais de saúde de Gordon, comunicação entre a equipe e o registro de dados fidedignos, verdadeiros e eficazes. Ok, pessoal? Vocês conseguiram entender direitinho? Alguém tem alguma dúvida? Pronto, no final de semana vocês dão uma olhada. Não, entendendo bem. Ótimo. Vocês dão uma olhada novamente nesses lives, certo? Para poder entender a continuidade do que a gente vinha trabalhando até o real momento, ok? A gente agora vai adentrar, pessoal, na segunda etapa, certo? Do processo de enfermagem, que se chama diagnóstico de enfermagem. Vamos ver de forma bem detalhada como essa fase do processo de enfermagem. Já que a gente já viu a coleta de dados e todas as suas fases, a gente vai estar dando continuidade nesse momento, certo? Sai, processo de enfermagem, teorias, aula 3. Qual é o objetivo, certo, dessa nossa terceira aula? Compreender o processo de enfermagem no que diz respeito aos diagnósticos de enfermagem. Lembrem-se sempre, pessoal, muitas vezes vocês vão ver a sigla apenas DE, certo? E sempre que vocês forem ver essa sigla DE, significa diagnósticos de enfermagem. Descrever as próximas etapas do processo que ainda não foram vistas e apresentar para vocês a classificação dos diagnósticos de enfermagem, o NANDA, e a classificação internacional das práticas de enfermagem, CIP. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, retornando para vocês, que o processo de enfermagem é um instrumento metodológico de trabalho que ele tem 3 características principais: organizar, sistematizar e favorecer a prática do cuidado ao cliente. O foco principal do processo de enfermagem é a atenção aos indivíduos de modo holístico, dentro do processo de saúde e de doença. Ou seja, a gente vê o indivíduo, a sua família e a sua coletividade. E temos por etapa, investigação ou coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento dos resultados, implementação e avaliação da assistência. E agora a gente vai dar entrada, certo? Na segunda etapa do processo, que trata sobre os diagnósticos de enfermagem. Lembrem-se sempre, pessoal, primeiramente, eu pedi para vocês, e até a colega Nedilza, acho que foi ela, trouxe para o grupo de vocês o PDF, né, do NANDA que a gente tem para o biênio 2018-2020. Professora, por que é importante todo mundo dar uma olhada nesse material? Certo? O NANDA, pessoal, ele é a nossa fonte de pesquisa. Ele é a nossa fonte de estudo, certo? Quando a gente começa a trabalhar nesse processo, a vivenciar esse processo do diagnóstico de enfermagem, a gente tem que ter como certo que não existe nada empírico, intuitivo. Existe uma condição científica que a gente recebeu essa coleta de dados e essa coleta de dados vai nos guiar em que diagnóstico de enfermagem nós vamos dar para aquele paciente. O NANDA que nós temos atualmente é o NANDA 2018-2020, certo? Professora, mas eu só tenho um antigo. Pessoal, vamos tentar lembrar sempre, certo? Que as profissões da saúde, elas trabalham com atualização, certo?
Então, a partir de janeiro de 2021, vai ter o lançamento do novo Nanda, certo? Por mais um biênio, ok? Então, assim, a gente tem muita mudança de um para o outro? Não. Algumas vezes, alguns diagnósticos se tornam ineficazes, não são mais bem vistos, né, pela população acadêmica da enfermagem, aí eles acabam retirando. Algumas vezes eles descobrem diagnósticos novos, né, de acordo com patologias novas, certo? Com certeza a gente vai ter no ano 2001 algum diagnóstico relacionado à pandemia, ao Covid-19, porque eles sempre vão se atualizando mediante o que vai acontecendo dentro do mundo da saúde, certo? Normalmente não se muda muito de um Nanda para o outro, certo? Mas é sempre bom a gente ter um mais atualizado. Eu acho que no último biênio, eu acho que foram, se eu não estou enganada, são 17 novos diagnósticos, certo? Alguns remodelados, alguns excluídos, mas o mais importante é que a gente consiga compreender qual a finalidade do Nanda dentro da nossa profissão. Primeiramente, você vai receber uma coleta de dados onde vai estar lá tudo sobre o paciente, certo? Então, você já vai ter o dado colhido, validado, agrupado, identificado, registrado, comunicado. Então, você vai ter uma noção completamente bem holística, bem completa daquele paciente. Você vai saber em que domínio você vai procurar o seu diagnóstico, certo? Então, o Nanda, pessoal, ele tem logo no seu sumário uma apresentação de todos os domínios, de todas as classes de diagnóstico, o eixo por onde se procurar e o foco por onde se procurar. Então, ele é um livro completamente autodidático, certo? A gente tem essa capacidade de perceber no Nanda, certo? Uma facilidade da gente conseguir elaborar um diagnóstico a partir do momento em que a gente tem uma coleta de dados eficaz. Então, se você percebeu que o problema daquele paciente é nutricional, é metabólico, você vai estar procurando no padrão de promoção à saúde? Você vai estar procurando no domínio de sono e repouso? Não. Você vai voltar para aquele domínio principal, onde você conseguiu o seu foco, e ali, dentro daquele domínio, você ainda tem dividido por classes, que vão ajudar ainda mais você a identificar. Então, pessoal, o Nanda é grande? É. Enorme. 800 páginas. Mas a gente não vai ler tudo, a gente não vai decorar tudo. A gente tem que entender que o Nanda é como se for, o que é o dicionário para a língua portuguesa é o Nanda para a enfermagem. Ele é o nosso guia de diagnóstico. Lembrem-se sempre, a gente tem uma trilogia chamada Nanda, Nick, Nock, certo? Dentro da enfermagem. E nessa disciplina, vocês vão conseguir aprender a manejar, né, iniciar o manejo de vocês dentro dessa literatura, certo? Aos dias, a gente vem construindo essa realidade. A gente entende o cuidar, a gente entende a teoria, a gente entende a sistematização, a gente entende o processo de enfermagem, a gente entende a coleta de dados, e agora nós vamos entender um pouco de diagnóstico. É a única vez que vocês vão estar vendo essa disciplina durante a faculdade? Não. A disciplina de processo de cuidado, ela é introdutória, certo? A partir do tempo, quando for passando a enfermagem clínica 1 e 2, que vocês vão ver também, né, dessa parte que justamente foca mais nos diagnósticos, vocês vão ver como vocês vão chegar lá já com uma base bem boa para conseguir destrinchar esse Nanda, certo? Conseguir já ir na página em cima, né, do diagnóstico. Não precisa decorar, você precisa conhecer, você precisa entender, identificar. Se eu tenho um problema relacionado a sono e repouso, eu vou procurar nesse domínio. Eu não vou procurar no de
alimentação. Eu não vou procurar no de ansiedade, eu vou procurar a chave que eu consegui entender do meu paciente na coleta de dados, o norte que ele me deu, o norte que eu recebi das perguntas, dos sinais vitais, dos exames laboratoriais, todo aquele norte que eu recebi na etapa 1, eu vou usar na etapa 2. Professora, mas esse meu paciente, ele só pode estar incluído em um domínio? Não. Ele pode ter umas sintomatologias que envolvam diversos domínios, que abranja algumas classes, e para isso você só precisa ter paciência. Você está com o NANDA na sua mão. Todo enfermeiro que pratica diagnóstico de enfermagem tem que ter o seu NANDA. Seja ele um livro físico, seja ele um livro virtual. Certo? A gente tem no nosso computador, a gente tem no telefone, a gente tem no e-mail, no e-book, a gente tem o livro físico, a gente tem na instituição. Certo? O importante é que você não precisa decorar, você precisa entender como é que o NANDA é, como é que ele é dividido, para você conseguir ir em cima sempre desse diagnóstico. Se vocês estão conseguindo me entender, coloca um OK. Opa. Aqui. Na segunda etapa, que diz respeito aos diagnósticos de enfermagem, a gente faz uma análise de todos os dados que recebemos, a gente faz um julgamento, uma síntese, uma percepção, uma interpretação de todos os dados clínicos daquele paciente. E, principalmente, um levantamento de quais são as suas necessidades. Nesta segunda etapa, nós englobamos a parte conceitual e estrutural, que compreende 3 componentes. Qual é o problema de saúde do meu paciente? Está lá na coleta de dados. Quais são os fatores etiológicos que envolvem o meu paciente? O que são fatores etiológicos, pessoal? Tudo que está relacionado ao paciente. O ambiente em que vive, certo? Se ele tem fatores externos, como um vírus, uma bactéria, se ele tem fatores internos, como uma descompensação metabólica, um diabetes, né, um problema hormonal, uma função hereditária, uma função genética, tudo isso são fatores etiológicos do meu paciente. Então, se eu identifico o problema de saúde dele naquele momento, se eu identifico os fatores etiológicos, certo? Ou os fatores relacionados. O que são fatores relacionados, pessoal? É quando o paciente tem um comprometimento a partir de uma situação em que ele se colocou. Certo? Então, aquele meu paciente, ele não tem o fator etiológico de um distúrbio metabólico, mas naquele momento ele ingeriu um álcool demais, ou ele ingeriu uma droga demais, que causou esse fator metabólico nele. Quais são as características definidoras desses fatores? Quais são os sinais e quais são os sintomas que ele desenvolve naquele momento? Após você ter todas essas informações que você recebe da coleta de dados, você tem uma lista identificada, certo? Sempre na ordem de prioridade. Ou seja, aquilo que a pessoa coletou na primeira fase, ela vai colocar em ordem de prioridade, certo? Descobrir isso e aquilo. Dando foco, certo? Sempre ao que é mais importante até o menos importante. A partir dessa lista que você recebe, a partir de que isso foi identificado, você tem a capacidade de desenvolver a segunda etapa, que se chama diagnósticos de enfermagem. Ok? E como é que a gente faz esse diagnóstico de enfermagem, pessoal? Como é que ele acontece? Você vai agrupar tudo aquilo ali que você recebeu. Ou seja,
Você tem uma coleta de dados que tem um monte de sinais e sintomas e um monte de coisas que você recebeu. Você vai agrupar em conjuntos que sejam semelhantes. Ou seja, quando eu coloquei aquela situação daquela paciente em questão, em que a gente utilizou, certo? O exemplo que ela tinha uma dor estomacal, que ela tinha náuseas, que ela tinha soluços, certo? Então, tudo isso a gente vai agrupar, porque são muito semelhantes. São coisas que a gente sente no trato gastrointestinal. Então, você vai agrupar em um grupo. Náuseas, dores epigástricas, soluços, dificuldade de deglutição, tudo a gente coloca no que é semelhante. Se eu tenho vários sintomas dispersos, como, por exemplo, febre, tosse, dispneia, tudo faz parte do conjunto relacionado ao sistema respiratório, não é isso? Então, eu coloco separado. Muitas vezes, pessoal, as pessoas apresentam sintomas dos mais diversos tipos de sistema. O importante é que quando você consiga receber aquela coleta de dados, para você fazer o diagnóstico, você tem que separar ela em grupo. O que for relacionado à nutrição vai para um grupo, o que for relacionado ao sistema respiratório vai para um grupo, o que for relacionado ao sistema de eliminação vai para um grupo, o que for relacionado ao sistema de sono vai para um grupo. Depois você vai ter um painel, certo? Bem divididozinho, e você vai conseguir entender em que domínio ela está e que possíveis diagnósticos ela tem. Se for relacionada ao trato intestinal, professor, então uma pessoa só pode ter 2, 3, 4, 5 diagnósticos de enfermagem? Perfeitamente. Não é obrigatório ela ter só um, certo? Então, se a pessoa tem vários sintomas, a gente agrupa nos grupos que são semelhantes. Após a gente fazer essa agrupação, a gente procura o domínio que diz respeito àquele grupo e identifica se der 5, 6, 3, 2 ou 1 diagnóstico de enfermagem, não importa. Certo? Pode ser de um e pode ser vários diagnósticos diferentes. O que importa é que a gente conseguiu ver tudo o que o paciente conseguiu falar e temos um diagnóstico para, ou 2 ou 3, para seguir com o nosso processo de enfermagem. Ok? Então, vamos lá ler essa partezinha mais uma vez para a gente conseguir fixar. Para você agrupa, coloque em o mesmo conjunto aqueles que apresentarem características semelhantes. Uma vez agrupado, estes fenômenos podem ser colocados em classe segundo as suas características, certo? Então, pessoal, o que mais importa é que você consiga perceber esse conceito. Quanto mais você agrupa, quanto mais você coloca o que é semelhante, maior chance você tem de detectar onde está aquele problema daquele seu paciente. Vamos lá. O NANDA, certo? É o North American Nurses Diagnostics Association. Associação dos Diagnósticos de Enfermagem Norte-Americana, certo? Ele foi criado em 1970. A criação dele é norte-americana, certo? Mas ele se tornou tão importante que hoje ele é usado pela enfermagem a nível internacional. Não são só os enfermeiros brasileiros que usam esse livro para se guiar nos diagnósticos de enfermagem, certo? É toda a categoria de enfermagem. Então, o NANDA, pessoal, ele tem essa sigla, certo? Que a gente consegue perceber que é uma sigla norte-americana, mas que a gente consegue, pelo nome NANDA, identificar. Norte em American Nurses Diagnostics Association. Não sei nem falar inglês, mas tudo bem. Associação dos Diagnósticos de Enfermagem Norte-Americanos. Ele é um complexo científico que nos traz um julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, sua família ou comunidade, a problemas de saúde, processos vitais reais ou potenciais, que proporciona a base para a seleção das intervenções de enfermagem para atingir os resultados esperados. É um conjunto de sinais e sintomas identificados pelo enfermeiro no seu cliente.
Ou seja, pessoal, ele é um instrumento que usa o nosso julgamento clínico. Enquanto categoria de enfermagem, nós temos um julgamento clínico, como qualquer outro profissional. O nosso julgamento clínico vem de tudo aquilo que a gente aprendeu sobre cuidado durante toda a academia, toda a faculdade, toda a graduação. Nós damos uma resposta, certo? A esse indivíduo, ele nos fala quais são os sinais e os sintomas dele, todo o seu histórico, toda a sua coleta de dados. E a gente usa desse julgamento da clínica para identificar no indivíduo, família e comunidade, porque a enfermagem não trabalha só com o indivíduo, qual é o problema de saúde daquele paciente, o que está acontecendo com os seus processos vitais, tanto reais como potenciais. Essa é uma grande diferenciação da enfermagem. A gente age, pessoal, no problema que é real, que já está existente, e já se prepara para evitar futuros problemas que têm grande potencial em acontecer. Se eu recebo um paciente no momento da sua admissão, se ele já está, certo? Se ele já está acamado, eu já posso cuidar da situação real daquele paciente e já posso também focar no cuidado para evitar situações que possam acontecer. Se o meu paciente está acamado, pessoal, eu tenho que cuidar do fator de saúde que deixou ele naquele estado. A gente chama de fator real. E o que seria potencial? Principalmente, um paciente acamado, ele pode ter um risco potencial de ter a integridade da sua pele, né, rompida, com processos de úlceras por pressão. Ele pode desenvolver diagnósticos como depressão, como transtorno de ansiedade, dificuldade para dormir, por estar retido a um leito. Ele pode ter emagrecimento, distúrbios alimentares, distúrbios de sono, autocuidado, autoestima. Então, é um leque muito grande. E a enfermagem, através do NANDA, ela tem essa capacidade de conseguir realizar isso. Os processos que são reais e os processos que são potenciais. E, através disso, vai proporcionar para a gente uma base de pesquisa. Quando a gente dá um diagnóstico, é que a gente consegue saber onde nós vamos ter que intervir. É a partir dos diagnósticos de enfermagem que a gente consegue traçar o nosso plano. E assim a gente consegue intervir, que é a implementação, para conseguir atingir os nossos resultados esperados, que a gente sabe se a gente conseguiu ou não, através de um processo de avaliação. Sempre lembrando que os sinais e sintomas têm sempre que ser identificados por enfermeiro dentro daquele cliente que nós estamos recebendo naquele momento. Ok? Vocês conseguiram entender a importância que o NANDA tem dentro da profissão de enfermagem? Se sim, vão colocando um ok. Se tiverem alguma dúvida, certo? Também estou aqui para poder estar respondendo essas dúvidas para vocês. A nossa aula de hoje, ela está se encerrando, mas nessa quarta-feira a gente já começa. Eu mostrando para vocês como procurar um diagnóstico no NANDA. Vou mostrar o sumário, vou mostrar como é que acontece esse processo da gente aprender a manusear esse documento tão importante, essa base de dados, né, que tanto faz com que a gente use o nosso julgamento clínico. E isso, pessoal, lembrem-se sempre. Uma coisa que eu vou falar para vocês hoje, quem tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode ir colocando. Mas eu vou falar para vocês hoje uma coisa muito importante sobre o NANDA, certo? O NANDA usa julgamento clínico. Julgamento clínico é uma coisa que cada profissional tem o seu. É tipo aquela história que a gente já conhece sobre diagnósticos médicos. Não tem médico que atende um paciente, dá um diagnóstico, tem outro que dá um diagnóstico, aí fica aquela história, fulano que me atendeu muito mal, atendeu errado. Porque o que eu tinha era isso. Isso não existe.
não deve existir, certo? Dentro do mundo do diagnóstico. Um julgamento clínico, pessoal, é uma coisa muito particular. O que eu posso considerar um risco potencial, pode ser que a Dayana não considere, certo? Julgamento clínico é muito pessoal, eu posso estar sentando aqui com você, debatendo com você sobre a situação de um paciente, eu tenho um julgamento clínico e você tem outro. Então, na academia, quando vocês estão aqui estudando com a gente, eu vou julgar o julgamento clínico de vocês. Eu vou estar conseguindo avaliar se vocês estão indo para a razão, indo para o domínio, para a classe certa. Mas quando vocês forem profissionais, lembrem sempre dessa ética. Julgamento clínico é uma coisa pessoal de cada profissional. Você pode discutir, você pode debater, você pode acrescentar, mas você nunca pode dizer que o julgamento clínico daquele profissional está errado. Isso é ética. E começa de hoje. Certo? Como eu estou dizendo, na disciplina para vocês, na academia, eu vou ter que estar norteando vocês, dizendo, não, isso aqui está um pouco fora do padrão, não, isso aqui está um pouco assim. Mas quando vocês estudarem toda a disciplina de processo de cuidado, toda a clínica da enfermagem, vocês vão ter montado para vocês o seu próprio julgamento clínico. E a partir desse dia que vocês se tornarem profissionais, vocês vão estar comigo debatendo, construindo, dando sugestão. Nunca eu julgando como errado ou como correto o julgamento clínico de cada profissional. Ok? Então, como eu vi aqui que ninguém não tem dúvida, eu vou pedir para vocês, para a gente encerrar a nossa aula dessa noite, certo? Colocando o nome completo de vocês para que eu possa fazer a frequência, certo? E agradecendo mais uma vez pela participação de vocês, ok? Aula muito boa, gostei muito da interação de vocês, um abraço, bem apertado, fiquem na proteção do Senhor, se Deus quiser a gente se encontra e se vê logo em breve. Abraço, pessoal, fiquem com Deus, não esqueçam de antes de sair, colocar o nome completo de vocês. Uma boa noite a todos.